Olá, de volta então no nosso Diálogo Franco. Padre Afonso, diálogo franco. O senhor é pré-candidato a prefeito de Taubaté? Estou pensando, né? Na verdade, eu fui muito bem nas eleições passadas. Ninguém apostava que eu poderia chegar onde cheguei. Eles chamavam terceira via, eu ficava bravo, eu dizia, eu sou alternativa, não sou terceira via, eu sou alternativa. Né? Nós, com os recursos que tínhamos, né, não éramos o favorito, não tínhamos a máquina. Então, na verdade, nós estamos pensando, estamos avaliando, estamos nos organizando, até que, se não for, a gente tem mais força para poder fazer. Mas, no fundo, é o seu desejo governar Taubaté? É meu desejo quando vejo a cidade do jeito que está. Né? A cidade precisa aí de uma reviravolta em todos os sentidos, em todas as áreas. Uma cidade bonita, uma cidade com potencial de Taubaté, ela precisa... Onde seu povo constrói, porque está aí a pujança de Taubaté. E ela precisa realmente de uma pessoa com a cabeça diferente, uma pessoa com valores diferentes, que busquem, de fato, reconstruir essa cidade. E, nesse sentido, a gente tem vontade. Né? Então, deputado, e me perdoe, ora falo deputado, ora padre, porque, na verdade, o senhor tem os dois títulos, né? Então, a gente comenta dessa forma. Eu queria que o senhor analisasse, comentasse, enfim, sobre um acordo ventilado aí pela imprensa com o PMDB. Dessa forma, o senhor poderia ter como apoiadores o senhor Peixoto, o senhor Cara José, o senhor está falando da gestão de Taubaté, que está muito ruim, a cidade judiada. Que fundamento tem isso? Diz, a imprensa comentou que o senhor precisa de mais tempo em TV. É verdade, eu preciso de mais tempo em TV. O senhor teria o Peixoto, o Aricara como apoiador? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa de mais tempo de TV, mas nem em nome de um tempo de TV você não pode fazer também qualquer tipo de aliança. Eu acho que quando se vai fazer uma aliança, você tem que buscar uma simbiose, você tem que buscar os mesmos valores, companheiros que defendem os mesmos princípios. Não é? Então não existe acordo nenhum com o PMDB. Nós conversamos com Baleia Rossi à época, que encontramos com ele... O ex-deputado Aricara também, o senhor conversou? Encontramos o Aricara no enterro do José Antônio, né? E nós, na verdade... Nosso amigo de saudosa memória. Nós fomos conversando sobre isso, até com o Baleia. O Baleia me encontra e diz, padre, precisamos conversar. Mas é uma coisa que nós não estamos, no momento, pautando. Baleia Rossi, para as pessoas saberem, é o presidente do diretório estadual do PMDB. É amigo filho nosso. Do Wagner Rossi, que era ministro da Agricultura até pouco tempo. É amigo, está ali na frente do nosso gabinete, 2, 3 gabinetes deputado estadual, frente, né? Deputado estadual. Então as pessoas conjecturam muito isso. E a imprensa, na verdade, alguma parte da imprensa, ela vive de muita fofoca. Então recebeu fontes, não ouve o outro lado. Então, não existe nada em relação a isso. O que existe hoje é alguns partidos, por exemplo, o PR, né, o PSL, o PHS, né, o PTN. São esses partidos pequenos, mais o PV, são esses partidos pequenos que hoje a gente tem. Porque os partidos grandes, ou eles lançarão candidatos, mesmo o PT. O PT terá candidatura própria. Não significa que nós não fomos conversar ou não estamos abertos à conversa. Mas não existe, tem candidatura própria, a gente respeita. Não existe nada em relação ao PMDB, não existe nada em relação ao PT. Existiu uma conversa muito amena com o PT, eles disseram, nós vamos ter candidatura própria. E aí não se conversa. Eu acho que vai ser um aprendizado para todos nós. Essa eleição é a primeira vez em 2 turnos. É verdade. Então, os partidos maiores, eles querem lançar candidato. Né, para depois... Eu estou lhe perguntando e abordando essa questão, porque como eu não suporto fofoca cá entre nós, o senhor está tendo a oportunidade de falar diretamente com o seu telespectador a respeito desse quadro, né? E esse é um ambiente que tem muita fofoca. Sem dúvida. Esse é um ambiente que a gente escuta coisas assim, peraí, mas como que saiu isso? O que a imprensa comentou foi de que o ex-deputado Aricara teria dito ao senhor que sem a participação do Peixoto nessa aliança, não haveria aliança. Não, comigo nunca houve isso, eu digo isso olhando no olho do telespectador. Nunca houve esse tipo de conversa, nunca conversei com o Peixoto nesse sentido. O PMDB quer ter candidatura própria, o PT tem candidatura própria e o PV terá candidatura própria. Deputado, e ainda na linha de raciocínio que o senhor desenvolve, eu queria comentar consigo o seguinte: a região, nós sabemos, o nosso vale,
está subrepresentada na Assembleia Legislativa. São poucos deputados, comparativamente a outras regiões, e o senhor, diga-se de passagem, aqui fica um testemunho de minha parte, observando, tem cumprido com um trabalho extraordinário, hercúleo, que o senhor tem feito aí, às vezes, tem se desdobrado e suprido mesmo essa falta, esse número diminuto de deputados na região. Nessa linha de raciocínio, o senhor, se tornando candidato, se tornando prefeito de Taubaté, ótimo, Taubaté ganha com isso, mas e os milhares de eleitores que o senhor vai deixar órfãos aí? Como é que o senhor interpreta isso? Como é que o senhor vê? Eleitores de outras cidades que lhe deram essa votação expressiva. Eu vou brincar até com você, não dá para ser deputado e prefeito, né? Poderia continuar o trabalho de deputado. Aqui é importante que a região tome consciência que é importante eleger mais deputados. Sem dúvida. Ter mais representatividade. Por que, Carlos Marcondes? Vem gente de todo lado, né? Paga o seu cabo eleitoral e a cidade fica desguarnecida, fica descoberta. É importante eleger maior número de gente que seja da região, porque aqui eu acabo exercendo meu mandato como deputado distrital. Eu fico aqui no Vale. Eu digo, por que eu vou correr buscar trabalho lá se eu tenho trabalho de sobra aqui que não dou conta? Então eu percorro permanentemente as nossas cidades, frequentando as reuniões de Codivap, procurando estar atento às necessidades. Eu tenho certeza... Tem um bom relacionamento com o governador? Um bom relacionamento com o governador. Na verdade, o Carlos Marcondes, eu acho que a região perde sim, e eu tenho que dizer isso. Mas quanto Taubaté tem perdido? Quantas pessoas morrem no pronto-socorro e poderia não morrer? Quantos jovens, crianças, se desencaminham por caminho do vício, da droga, que poderia não, se tivesse políticas preventivas, se você tivesse uma boa quadra de esportes, com equipamento de esportes, com professores de educação física, estagiário de educação física, quantos adolescentes se tivessem... Em resumo, recursos públicos bem administrados. Se você tivesse ali, por exemplo, uma política de cultura, de lazer, a garotada hoje em Taubaté não tem onde ir, não tem o que fazer. O shopping fica apinhoado de gente, né? Gente saindo pelo ladrão, porque os jovens vêm aqui, porque aqui os jovens ou estão nas praças usando... Deputado, e como é que o senhor interpreta essa votação da Câmara de Taubaté, onde o prefeito, em vias de ser cassado, foi absolvido por 8 votos pela cassação e 6 votos contrários à cassação? Era muito mais fácil votar pela cassação do prefeito. A cidade queria isso. Eu acho que os vereadores que não votaram pela cassação tinham algum compromisso com o prefeito. É a única explicação que a gente encontra. Muito bom. Os segundos finais são seus. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Reitero a minha solidariedade. Muito obrigado ao senhor. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, a sua solidariedade, a forma com que você aborda os assuntos. E agradeço a você que acompanhou esse bate-papo franco, rápido. Nós achamos que teríamos mais tempo, porque tem tanto assunto. Mas agradeço a sua solidariedade, o seu carinho, o seu afeto. Agradeço mais uma vez a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as pessoas, os meus amigos, assessores, aqueles que estão manifestando solidariedade nesse momento difícil. Um abraço a você. Da minha parte fica o compromisso de trabalhar muito, muito mais, para que a gente tenha uma cidade melhor e realmente os direitos fundamentais das pessoas possam ser resguardados. Muito obrigado mais uma vez, um bom domingo ao senhor. Obrigado. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores e fazer aqui uma inconfidência, que o padre me dizia que no momento difícil que ele sofreu, ele fixou o olhar em Nossa Senhora da Aparecida, na imagem, e se fortaleceu. Portanto, fica aí esse testemunho e eu convido-os para o próximo domingo, no mesmo horário. Até lá.